Alves, integrante do Grupo Espírita Luz e Verdade, aqui em Éden, bairro de Éden. E ele vai estar aqui conversando conosco, assim como outras pessoas que estarão nesse documentário, falando para nós um pouco da história do movimento espírita de São João de Meriti. Hoje nós vemos um movimento organizado, funcionando com uma certa dificuldade, mas funcionando de uma forma organizada, mas teve uma origem, teve um começo lá atrás. E é para conhecer esse passado do nosso movimento espírita, do Quarto Selo, que nós estamos aqui, entre outras pessoas, com o Ronaldo Alves, que vai falar um pouquinho para a gente, né, voltar aí no tempo e dizer para a gente como foi, né, como era o movimento espírita nas décadas passadas, aqui em São João de Meriti, né, nos anos 70, 60, 50, ou até onde você conseguir lembrar. Que é a pessoa que tem realmente uma das pessoas, diga-se de passagem, que nós sabemos que tem história, né, uma história para contar e uma memória viva mesmo, né, e atuante. Né? Então vamos lá, Ronaldo. Vamos tentar voltar aí, fazer um filme aí, né? Voltar a história aí, rebobinar a fita. Rebobinar a fita. E lembrar como foi o começo. Conta pra gente. O movimento espírita de São João de Meriti, como todo movimento espírita de um modo geral no Brasil, ele passou por diversas fases e, como tudo que vai se implantar, tem muitas dificuldades. Quando eu adentrei o movimento espírita de São João de Meriti, já existiam companheiros trabalhando dentro dessa área. Quando eu fui para a antiga União Municipal Espírita de São João de Meriti, né, que é a origem do seu, nós tínhamos 7, 8 instituições adesas e não se tinha registro de outras instituições. E nós fomos convidados então pelos companheiros, na época Fernando Braz, que era, na época, as instituições, a organização, a estruturação, era só a nível de município mesmo. Então, instituições que estavam fora dos limites políticos de São João de Meriti não faziam parte, nem oficialmente, nem extraoficialmente da... Nossa, então a gente tinha mais casos naquela época do que hoje, né? Não, ainda existem realmente ainda instituições de São João de Meriti. Que não são adesas ainda, né? E essas não foram adesas. E nós começamos um trabalho então de namoro com as instituições. Pelo menos nós passamos a nos conhecer. Várias instituições participavam do movimento, das atividades da UME. Que naquela época a gente, a nível municipal realmente, de atividade, a gente só tinha Semana Espírita. Você lembra da primeira Semana Espírita que você participou? A primeira Semana Espírita foi em 66, eu acho. Acho que foi em 1966. E naquela época as Semanas Espíritas, os temas eram assim, muito aleatórios. As Semanas Espíritas eram convidados sempre expositores de fora, nós tínhamos uma carência muito grande de São João de Meriti de expositores, então todos eram convidados, eram oportunidades também que a gente tinha de sair da nosso arroz com feijão, né, natural, né, mas os temas eram assim, aleatórios, e às vezes a gente fazia Semana Espírita ainda com os temas em aberto, o expositor trazia assim, tema livre, e o expositor tema livre, porque a gente não tinha estruturação, então depois é que nós começamos a também ver fruto da nossa integração no movimento espírita, de que as temáticas deveriam ter um foco central, né, um tema central, e todas as palestras
funcionassem em torno desse tema central. Nessa primeira Semana Espírita que você lembra de ter participado, você participou como trabalhando para ela acontecer? Não, só assistindo. Só assistindo, inicialmente foi só assistindo. Realmente só comecei a trabalhar nas Semanas Espíritas, depois que nós passamos a integrar a diretoria, né? Na época era a diretoria, votada em assembleia, que constituía... Hoje a gente trabalha com um sistema de comissão, né? Eles fazem comissão, cria-se uma comissão para cuidar da Semana Espírita, uma comissão para cuidar dos eventos hoje do seu, né? Lá na época que você começou a participar efetivamente trabalhando, né, para a Semana Espírita acontecer, era comissão também? Não. Naquela época, o movimento federativo, na realidade, o órgão municipal, né, que na época era a União Municipal Espírita de São João de Meriti, ela funcionava como se fosse uma instituição espírita. Ela era constituída legalmente por uma diretoria. Então tinha presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. Né? Eram essas pessoas que definiam, os temas. Que organizavam, que promoviam toda a atividade. Eles escolhiam os palestrantes, o local que ia acontecer. Onde é que elas aconteciam? Hoje a gente usa, né, a abertura e o encerramento é feito fora de uma instituição espírita. Isso. Né? De uns anos para cá a gente tem adotado esse sistema. Como é que era antes? Era um sonho antigo e que hoje a gente tem a felicidade de ver isso realizado. Da nossa gestão até veio de você, né? De jogar a Semana Espírita para fora do movimento, fora da instituição, para a gente convidar as pessoas, né? Trazer mais pessoas para conhecer o nosso... Exato, tirar a doutrina de dentro dos muros do Centro Espírita. Né? Ainda hoje, imagina naquela época, mas ainda hoje, se existe preconceito, as pessoas não vêm ao centro espírita porque é um centro espírita, mas se for uma palestra espírita num ambiente leigo, a pessoa vai assistir. É verdade. Né? Que ela vai por curiosidade, a princípio ela vai por curiosidade, depois ela vai se identificando ou não. Isso, e aí que a gente vai adentrando o pensamento de Kardec, né, quando ele diz que o espiritismo não vai ser uma doutrina, não vai ser a doutrina do futuro, mas as ideias espíritas vão tomar conta do futuro, né? Vão estar disseminadas aí no futuro. E isso daí é importante, quer dizer, todas essas pessoas que travaram o conhecimento com a doutrina espírita, ainda que não tenham se tornado espíritas, mas passaram a refletir e a ver a vida de maneira diferente. E essa é a grande proposta. Mas então elas aconteciam dentro das instituições, mas era feito no sistema rodízio? Se tentava fazer isso daí, e a gente tinha uma dificuldade muito grande, nós encontramos muitas barreiras, porque às vezes em plena Semana Espírita a gente era sistema de rodízio e a gente chegava na instituição espírita, e a instituição espírita estava fechada, né? Não tinha ninguém, então era uma dificuldade muito grande. Então algumas vezes a gente fez reuniões embaixo a semelhança do Chico, né, embaixo do abacateiro, né? E não existia o sistema de divulgação, os recursos de divulgação que existem hoje. Então os grupos eram muito pequenos e a Semana Espírita ficava restrita aos espíritas, aquela comunidade espírita muito restrita. Quer dizer, e não existia essa integração entre as instituições, de se visitarem conforme a recomendação de Kardec, que as instituições têm que trocar experiências, têm que se visitarem mutuamente. Né? Até hoje a gente está vendo esse movimento, está vendo a ideia kardeciana implantada no coração. Mas acho que ainda não está 100% não. Não, claro que ainda falta. Nada está tão bom que não possa ser melhorado. Essa é a ideia. Companheiros, voltando aí ao foco central, né, das experiências de outros companheiros de outras uniões municipais, que eram os órgãos federativos municipais da época, né? Vocês passaram a trabalhar com o tema central e as palestras em volta, já os temas definidos, e aí já começamos a fazer divulgação, distribuir cartazes, embora tudo fosse feito na base do mimeógrafo, a álcool, né?
Manuscrito. Muita coisa era manuscrito, mas a gente já fazia cartaz, a gente já conseguia colocar até em algumas lojas comerciais de pessoas que eram em alguns ambientes, fora, extra-espíritas, mas que eram simpatizantes da doutrina, das ideias espíritas, a gente colocava cartazes convidando as pessoas, mas isso daí não funcionava muito, não em função das palestras serem realizadas dentro das instituições espíritas. Mas você lembra de algum... ao longo desse tempo, né, que você está no movimento espírita, deve ter acontecido várias coisas, assim, fatos curiosos, coisas dos bastidores, que a gente, né, que poucas pessoas, né, sabiam ou tinham conhecimento. O que você pode contar pra gente dessas coisas que você vivenciou? Bom, falar dos lanchinhos da Semana Espírita, das brigas, isso até hoje, né? Continua. Tem coisas que realmente não mudam. Toda reunião vai ter lanchinho, não vai ter lanchinho. Vai ser só para o palestrante, vai ser para todo mundo. Esse negócio do lanchinho consumia muitas horas de reunião, gente. Consumia muitas horas de reunião e a gente tem que... mas como nós estamos exercitando aí a fraternidade e a democracia... Às vezes a democracia toda não vencia, né? Acho que até a maioria das vezes, né? Mas o espírito festeiro do carioca, né? Aí acaba vencendo aí querer um ser melhor do que o outro. É que algumas pessoas sentem prazer e têm possibilidade de fazer alguma coisa melhor. É verdade. Né? Então, por que não deixar essas pessoas expressarem a sua maneira de ajudar o movimento, de crescer, de dinamizar, de fazer diferente, de alguma forma de contribuir, de se sentirem felizes, poder contribuir com o movimento. Então tem gente que pode trazer um pacote de biscoito, traz um pacote de biscoito, ou vai dar o que suco, dá o Guaraná natural, dá o que suco. Um dos eventos mais importantes do nosso movimento espírita em São João de Meriti é a Banca do Livro Espírita. Esse ano, de 2010, estamos completando a 21ª edição. A Banca do Livro Espírita ela é o grande difusor da doutrina junto às pessoas que não conhecem a doutrina. É através dela que a gente traz para as nossas casas as pessoas que vão em busca de respostas, curiosas, né, para saber como é que começou, o que é Allan Kardec, o que é o Espiritismo, e é através da banca que a gente espalha isso para as pessoas que não conhecem. Para saber como é que ela começou, a gente veio até a instituição espírita Francisco de Paula conversar com o presidente Aguinaldo Tomé, que foi um dos fundadores, foi um dos idealizadores dessa banca. Será que ela sempre foi banca do livro? Ela começou, mas será que ela começou como banca? Então a gente vai conversar um pouquinho com o Aguinaldo e ele vai esclarecer pra gente como é que começou, como aconteceu, de quem foi a ideia, né? Quem eram as pessoas envolvidas no trabalho. Então vamos entrar aqui, vamos conhecer um pouquinho a casa e conversar com o presidente Aguinaldo Tomé. Aguinaldo, como é que foi? Ela sempre foi banca do livro? Como é que ela começou? Qual foi, assim, como é que foram os primeiros trabalhos, as ideias, como surgiram? Conta um pouquinho isso pra gente. Meus amigos, muita paz. A Banca do Livro, ela se iniciou como Feira do Livro Espírita, em junho de 1990. Então, nós, em 1989, nós já começamos a fazer um esboço, um projeto, para que tivéssemos assim a divulgação da doutrina espírita através dos livros, copiando inclusive Nilópolis, que foi a primeira feira do livro do Brasil. Então, Nilópolis foi o inspirador, né? O inspirador para que nós pudéssemos fazer isso. Então, houve muitos problemas para que pudéssemos assim construir a nossa banca, quando surgiu a oportunidade do Adamastor, que foi o fundador da Banca do Livro no Brasil, vir até o CRE, na época, o CRE hoje em dia é o seu, e lá no Luz e Verdade, Centro Espírita Luz e Verdade, e fez um planejamento, fez um curso com todos nós, para que pudéssemos, sem erros, fazer uma banca do livro. Olha, nós tínhamos, para cada setor, tinha um coordenador.
e um coordenador geral, que era o presidente do CREA na época, o Alcimar de Carvalho Fischer. Então eu fiquei com a direção, com a administração da compra, venda de livros, selecionar os livros e ir lá na USERJ, agora a CERJ. Estivemos lá na USERJ, escolhendo os livros, vendo os preços mais assim que as pessoas pudessem comprar aqui na nossa região. Tinha o dirigente da secretaria, que era o Ronaldo Alves, o diretor, o coordenador financeiro, que era João da Silva Leal, o montagem, desmontagem e transporte da Banca do Livro, que era o Anselmo Cabral, hoje desencarnado. Tínhamos o da divulgação, o coordenador da divulgação, que era o Alcino Joaquim de Araújo. E tínhamos também o coordenador geral, como já foi dito. Então, nós fazíamos as reuniões em prol da banca. Mas a dificuldade era tanta que nós não conseguíamos fazer a nossa banca, né? Então, o que nós fizemos? Isso em 89. Isso em 89, já partindo para 90. Quando tivemos a oportunidade de realizar a primeira banca do livro, que foi em junho de 1990, nós pedimos emprestado a Banca do Livro de Nilópolis. Eles nos cederam até um certo tempo, depois eles construíram outra banca, venderam aquela para Mesquita, nós não tínhamos na época como adquirir essa banca, e eles tornaram a nos emprestar. Em 90 foi a realização da primeira banca do livro, que na realidade era a Feira do Livro, né? Quanto tempo ela ficou aberta, em funcionamento? Em funcionamento, a primeira banca nós ficamos uma semana. Uma semana. Uma semana em junho, mas coincidia sempre com as festividades. E aonde é que ela funciona? Na Praça da Matriz. Na Praça da Matriz, onde ela continua funcionando hoje. Continua. Nós tivemos a dificuldade de ser no mês das comemorações de São João, emancipação, tudo, né? Então ficou muito apertado. Aí nós passamos para maio para 15 dias. E o pessoal sempre pedindo para nós aumentar. Mas como em maio também não deu certo, nós passamos a fazer um mês em agosto. É o que está ainda agora em agosto. Ela teve 3 datas. Tem alguma curiosidade, esse tempo todo que a banca está nessas edições, né, 21 anos, aconteceu alguma coisa assim, algum momento que vocês acharam que não ia dar certo, ou então estava montando a banca, de repente despencou um pedaço, molhou um livro, alguma coisa assim? Não, isso várias vezes aconteceram devido ao formato do telhado, que ele é de encaixe, né? Até hoje ele é de encaixe. Então, com muita chuva, ele vazava, molhava livros e tudo. Agora, como curiosidade e até como assim, alegria para todos nós, quando nós começamos ali na Praça da Matriz, até o padre da Matriz nos dava apoio. É mesmo? Ele disponibilizava luz, disponibilizava escada para nós subirmos no posto. Ele falava, o que vocês fizerem aí está feito. Então, vocês podem contar com a minha colaboração. E nós começamos ali onde está o jornaleiro, onde tem o banco 24 horas. Nós começamos ali. Depois nós tivemos uma oportunidade de passar lá para o meio da praça. Quando nós estávamos no meio da praça, houve eles botaram os tapumes, né, para fazer a reforma da praça. Então nós fomos lá para a ciclovia. Nós fomos para a ciclovia e ficamos ali uns 3 a 4 anos. E retornamos. Mas assim, com essa mudança, assim, ela estava quase que uma banca itinerante, né? Ela ainda assim as pessoas procuravam, ainda dava bastante público. Procuravam inclusive de outras religiões. E nós tivemos uma ocasião que tiveram seminaristas lá que foram procurar livros espíritas e disseram que lá as provas que eles iriam fazer, tudo estava contido ali. É muito interessante. O próprio padre, quando tinha algum problema com uma pessoa aqui na igreja, com problemas sérios e tudo, ele mesmo dizia, o seu problema não é aqui.
Ele seu problema, encaminhava lá para o Centro Espírita Luz e Verdade, que era o mais próximo, né, da igreja. Muitos de nós, é uma alegria saber que ela sempre foi útil, não só para os espíritos, mas também para os não espíritos. E até hoje vai pessoas lá que não são espíritos, vão procurar obras, vão procurar trabalhos que vai servir para a religião deles. Também, nós tivemos uma ocasião também, nós tivemos uma ocasião também que estava ali atrás da banca do livro, tinha todo fim de semana, tinha uns evangélicos que iam para ali estudar, fazer o trabalho deles lá, da Assembleia de Deus. Então foram alguns pastores, inclusive, conversaram comigo, que eu estava de plantão, e eles disseram: você não se preocupa, porque cada um na sua religião. Há espaço para todos aqueles que querem aprender a palavra de Jesus. E nesse sentido é que nós procuramos respeitar as religiões dos outros. Naldo, mas hoje ela é banca. Você no início disse que ela já foi feira. Como é que foi? Quando é que ela passou de feira para banca do livro? E por quanto tempo ela ficou feira do livro e agora hoje ela está banca do livro? Olha, isso tudo começou na prefeitura, porque lá eles tinham a impressão de ser feira do livro, várias barracas. Então, se eu não me engano, o secretário Kennedy, ele nos disse que não poderia fazer a feira do livro, porque já tinha a feira de artesanato. Então, eles pediram esse problema todo. Surgiu esse problema todo. Eu falei: mas não é uma feira, é uma banca. Ele falou assim: não dá para vocês trocarem o nome? Eu falei: eu vou levar isso para a reunião do nosso conselho para resolvermos essa situação. Então, inclusive, foi ideia nossa de mudar para a Banca do Livro Espírita. Chegou a ficar a Feira do Livro em algum ano, em 90, ela quando começou em 90, ela já veio como feira? Ela já feira veio do Livro, ela já veio como feira do Livro. E quando é que ela saiu de feira para banca? Depois de quantas edições? Olha, de umas 12 a 13 edições. Foi aí mais que ela ou menos mudou isso. Pra Eu não tenho no meu fichário, eu não tenho esse Seu dado HD. correto, eu não tenho esse correto. Mas foi nesse período mais ou menos de 12 a 13 anos é que nós passamos a mudar, a fazer. Nós já estávamos lá na ciclovia. Já estavam na ciclovia quando foi passou. Foi no primeiro ano da ciclovia que nós passamos para a Balesp. Banca do Livro Espírita, que está até hoje, se Deus quiser, se assim permitir os espíritos que nos auxiliam, irá ficar sempre. E que a nossa vontade seja feita, de repente a gente consegue aí, né? Hoje ela fica um mês, de repente a gente consegue 2, devagarzinho, né? Quem sabe houve sugestões e houve pedidos para que nós ficássemos permanentes. Mas permanente complica, é uma difícil, situação, né? Que envolve muita complicação e temos que ter um local fixo, não é botar uma banca ali, tem que ter uma coisa mais elaborada, mais bem projetada, mas para poder ficar, mas quem sabe. Você foi um dos idealizadores da Banca do Livro, mas você já está aí no movimento, na militância aí já há muitos anos, né? Você já começou lá do início, você pegou lá o iniciozinho aqui do surgimento do movimento aqui em São João de Meriti. Então, assim, além do movimento da Banca do Livro, também você teve um envolvimento também com o nascimento do Esperanto aqui, né? E também do Encontro da Família. Além desses dois, tem mais algum que você tenha ajudado a nascer também? Você fez o parto de mais algum deles? Olha, em 1992, 93, se não me engano, quando surgiu o Polo 5 da Comércio, na Baixada, nós tivemos participação também no Encontro da Família, que era um encontro, assim, setor de lares, dentro da Comércio. Depois, então, é que passou para o Encontro Estadual da Família Espírita.
também nós temos uma participaçãozinha. Nós não, o Movimento Espírita de São João. Mas movimento espírita, Aguinaldo também é movimento espírita, né? Hoje eu também sou movimento espírita, mas eu tô novinha ainda e tô engatinhando, mas você já tem um tempão aí. Isso é bom até relembrar esses fatos assim, que é para ver que o movimento espírita de São João sempre foi atuante. É verdade. Ele sempre teve fases no próprio movimento espírita do Estado importantes. O encontro da família também, nós trouxemos essa ideia de Caxias, que tinha o encontro da mulher espírita. Então, quando nós trouxemos para o CRE, na época CRE, aí eles disseram, poxa, vai ficar o clube da Luluzinha. Aí, não, então, e aí depois vai ter o clube do Bolinha, o clube dos homens. Então tem que fazer uma coisa diferente. Eu falei, bom, então na próxima reunião eu trago uma outra sugestão. Aí levei para que fizesse um encontro da família. Encontro da família espírita. E isso ficou até hoje, se não me engano, já está chegando às beiras dos 20 anos também. E, inclusive, ano passado, nós fizemos um histórico que levou para o dia que foi do Encontro da Família, que sempre é no terceiro domingo de maio. Tivemos uma participação também, muito boa também, sobre o Esperanto. Como é que foi esse par? O Esperanto nós conversamos com o nosso Ivanildo e fizemos assim uma divulgação, inclusive até teve a participação do Mário Lima, lá do Rancher. Do Rancher. Né? Então nós fizemos esse trabalho todo e vieram, se não me engano, 70 e poucas pessoas. Para o Esperanto? Para a abertura do Esperanto de São João. Aí fizemos essas divulgações, começou o Esperanto de São João, começou no Luz e Verdade, no CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, e depois o Elson abraçou a ideia, não entendia nada de Esperanto, aprendeu Esperanto, a esposa aprendeu Esperanto, a filha Luciana aprendeu Esperanto. É verdade, e divulgaram para as outras casas, inclusive aqui no Francisco de Paula. Aqui vocês também têm o curso de Esperanto? Temos o curso de Esperanto. Bom, então o Elson, ele abraçou essa ideia e levou para as outras casas, né? É um entusiasta fora de série, todos nós temos que abraçá-lo e por essa ideia magnífica que ele tem de distribuir o Esperanto em todas as casas, inclusive em casas fora de São João. Ele faz assim com amor, né? Dá até vontade de aprender. Ele fica lá na banca, ele fica dando aula. Se eu não me engano, ele ainda é o secretário da Associação de Esperanto do Rio de Janeiro. E como é que veio? Quem trouxe o Esperanto aqui para o movimento? Quem trouxe ele aqui para São João? Olha, porque quando surgiu essa ideia, nós tínhamos o conhecimento que só quem sabia Esperanto era o Givanildo. E Givanildo quem é? Givanildo Costa. Ele é da Rádio Rio de Janeiro, ele é do CERJ, ele dá aula de Esperanto no CERJ, tem um programa na Rádio Rio de Janeiro, se não me engano, às quintas-feiras, à tarde. Então, quando surgiu a palavra Esperanto, vocês pensaram a gente viu o nome de Givanildo. Né? E aí foram atrás? Viemos aqui, trouxemos ele aqui no Luz e Verdade. E uma coisa também que nos traz satisfação foi no último ato, quando eu cheguei a ser o presidente do CRE, né? O meu último ato foi trazer o dia do encontro espírita esperantista de São João de Meriti. Aí foi instituído, se não me engano, o primeiro domingo de julho. É o encontro de Esperanto de São João de Meriti. Eu ainda falei lá, olha, vai ser meu último ato como presidente do CRE. Aí foi certo, foi um encontro que nós tivemos lá com o Givanildo, lá no Luz e Verdade. E hoje é um trabalho bem espalhado, né? Tem bastante bem espalhado, gente. Bem aceito. Bem aceito também. Agora que nós conhecemos o Esperanto, a gente sabe que muita gente fala Esperanto. É verdade. Até o próprio presidente da FEB, Nestor Mazotti, ele fala fluentemente o Esperanto. Né? E para nós é uma alegria muito grande. O ENEF, o que você pode falar para a gente do ENEF? Que começou com uma ideia que vocês copiaram de Caxias e adaptaram, né? Uma ideia adaptada. Não, o ENEF não. O Encontro da Família. O Encontro da Família que vocês... Ah, sim. O ENEF
tinha um setor de lares Da no Comeg. Polo 5 da Comeg. Então nós trabalhamos ainda dois anos dentro da Comeg. Mas como sabe, as famílias, assim, os líderes das famílias, né, eles têm muito a ver com a casa residência. Então juntamos eu, o Líbio Magalhães, a Carmelina, esposa do Líbio Magalhães, já desencarnada. Nós idealizamos pedir lá na USERJ na época para que liberasse, tirasse da Comeg e ficasse livre em um outro local, né, devido a esses problemas, porque à noite a gente tinha que sair para nossas casas e na Comeg tem aquele sistema de não sair. Né? Então nós vimos esse problema todo e pedimos lá e foi liberado, e é liberado até hoje. Os polos que desejarem que os seus ENEP sejam dentro da Comeg, nos polos, eles realizam, né? Mas eles estão liberados dessa obrigatoriedade. Mas o nosso aqui de São João já... O nosso aqui de São João... Já é separado. O de São João foi criado há pouco tempo, né? Lá na Pavuna, né? Que pertence aqui a São João, pelo organograma do seu. Então foi criado um polo ali. Mas o nosso polo sempre foi na Baixada. Nós tivemos essa grande alegria também de participar desses primeiros encontros. Depois, era o setor de lares, depois passou a Encontro Estadual da Família Espírita. ENEF. Entendeu? Foi de lá que você veio com as ideias de mocidade. Isso, quando nós implementamos a mocidade aqui, foi com o apoio de lá da mocidade. Já existia alguma mocidade em São João de Meriti? Nós até comentamos no primeiro bloco, né, com o Ricardo, já existiam alguns grupos funcionando um pouco capengas, sem uma direção. Sem um direcionamento disso que se propõe hoje, do que seja o objetivo da mocidade espírita. Né? Então os jovens eram atraídos para aprender um instrumento musical, coisas desse nível. Hoje os jovens vêm por interesse da doutrina mesmo. Né? E esse é o foco. E já tinha encontros de mocidade? Os encontros de mocidade não existiam, só depois que nós assumimos o departamento de mocidade do CRE, né, do seu, né, foi CUME, CRE, C, aí que nós começamos a organizar isso daí e houve uma participação efetiva, né, e aí a gente lembra com muito carinho do seu Birajara, que era o presidente da Cruzada Espírita Suburbana de Éden, aqui é Arthur Bittencourt, aqui na Délio Guaraná, da Cruzada lá de Coelho da Rocha, que é a avó do nosso Carlos Rogério, que ela era a presidente de lá, né, que estimulou, que apoiou uma jovem de lá a fundar a mocidade lá. O Ronaldo Evangelista, que assumiu a direção da mocidade lá do Luz e Verdade de São João de Meriti, né, da mocidade espírita João Batista, se eu não me engano. Bezerra de Menezes, desculpe, Bezerra de Menezes, a mocidade espírita Bezerra de Menezes. E depois o Renato Rosa Cabral, lá no Amor e Caridade. Então, depois que nós conseguimos formar essa equipe, nós implementamos então os encontros de mocidades espíritas meritienses. E teve uma participação muito efetiva e os jovens foram, e essa era uma tônica que a gente nós conseguimos passar enquanto orientadores de mocidade, nós conseguimos passar para os nossos jovens, foi essa integração do movimento espírita. Vocês então tinham mais ou menos a mesma faixa etária, né? Nós tínhamos mais ou menos a mesma faixa etária. Quantos anos? Assim, 20? Na faixa de 20, 25 anos. Né? Os orientadores todos nessa Eu era um pouquinho mais velho, mais velho. Mas eles estavam na faixa aí de
gente, 18, 20 anos, 25 anos. Vocês já se reuniam enquanto orientadores de mocidade para discutir temas? Ah, sim, aí os encontros eram feitos com essa equipe, a equipe era fantástica, Vocês trocavam ideias, né? A gente trocava experiência, discutíamos as questões, o trabalho de mocidade começou já muito organizado, o movimento de mocidade. E foi o que impulsionou o movimento espírita de São João de Meriti, porque aí os jovens passaram a integrar as atividades artísticas, eram feitas pelos jovens, nós passamos a integrar as semanas espíritas. O Renato, né, que começou com o encarte. Depois ele começou com o encarte, né? A gente teve o Paulinho do violão também, que fazia parte lá do Luiz de Verdade de São João, que também integrou o movimento, também estimulou muito. Mas então foi esses jovens. E aí a gente tinha muita atividade a nível de mocidade. Você lembra do primeiro Emerge? Que era Emerge, né? Mas o Emerge já acontecia porque era encontro regional. Né? Então participavam os companheiros aqui da Baixada, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João, Caxias, participavam do Emerge. Né? E até um fato interessante que depois do movimento, a cúpula do movimento, né? Achou que nós estávamos com muitas atividades, que os jovens tinham muitos encontros, muitas reuniões e tal, não sei o quê, e o Emerge ficou suspenso durante um tempo. E a gente, é a característica do jovem. E aconteceu uma coisa que pouca gente sabe, né? Que os jovens se reuniram, né? Que ficaram indignados com a suspensão do Emerge, né? E fizeram cartaz e fizeram uma passeata na rua do presidente da UME. Em frente à casa dele fizeram passeata. E depois ele me falou que ficou muito constrangido com aquilo, que aquilo não era coisa de jovem espírita fazer. Jovem espírita não pode se manifestar dessa maneira, e que foi um negócio muito feio, que ficou uma imagem muito ruim dentro das pessoas que não sabiam o que era aquilo, né? Mas graças a essa persistência dos jovens, a existência desse movimento, e o quanto os jovens valorizavam esses encontros e o movimento, porque isso era... Hoje nós temos vários desses jovens que estão integrando, são presidentes de instituições espíritas, como nós temos aqui no Luz e Verdade, né? O Carlinhos, que foi presidente do jovem, do Luz e Verdade, e que foi jovem da nossa mocidade. A gente tem a Alzira, que é tesoureira, que foi jovem da nossa mocidade. A gente tem o Ribas, que é dirigente do departamento doutrinário, está em outro estado, mas está integrado o Cláudio Furtado, que era jovem daqui também, quer dizer, é palestrante aí, espírita. Então nós temos vários jovens, né, do nosso movimento espírita que continuam no movimento, continuam na doutrina, continuam implementando com uma experiência, com uma vivência de movimento espírita dinâmico, estão aí já maduros, mas continuam com o mesmo dinamismo, né? Ronaldo, existe um fato pouco conhecido no movimento, aliás, é de conhecimento de poucos, né, do movimento, que foram fatos mediúnicos ocorridos, não é? Conta pra gente um pouquinho desse, se você puder. Claro. Uma pessoa aqui de São João de Meriti procurou o Zé, né, a Lagoa dos Inválidos. Estava acontecendo fenômenos mediúnicos, fenômenos na casa dela e tal, e que ela dizia que era espírito do mal, a pessoa não era espírita e tal, e levou lá para os Erges, na época, um evangelho cortado assim no meio, uma edição do Evangelho da Febre, cortado assim no meio. Nossa. Quer dizer, alguma coisa assim que não é revoltada, né? Possível, né? E a pessoa levou aquilo assim, ó, isso apareceu aqui, era o meu evangelho que tinham me dado. Quer dizer, essa pessoa falou que primeiro foi lá,
Deixa eu contar a história primeiro. Relatar o fato. Aí o que eles fizeram? O Zé Erges deu um evangelho para ela levou o evangelho para casa. Aí a pessoa deixou o evangelho em cima da cama, começou a ler e tal, eles orientaram lá como a pessoa deveria proceder. E aí a pessoa dias depois voltou lá no Zé Erges com o livro cortado no meio, assim, rasgado, assim, atravessado. No meio que você diz assim. Assim, isso aqui foi rasgado até aqui assim, ó, nossa, quase dividido em dois. Difícil, né? Aí um evangelho, esse editado pela FEB mesmo. E aí eles entraram em contato conosco aqui em São João de Meriti, já que o fenômeno era aqui, em Vilar dos Teles, e para que a gente tomasse conhecimento e desse apoio à pessoa, que a pessoa estava apavorada, desesperada e tal. E aí nós reunimos um grupinho. E você fazia parte desse grupo? Eu reuni, porque aí passaram o pepino para mim, pra né? Você, Então, o Zé Aí lá visitar a casa. pediu que você fosse fazer a visitação. Que a gente fosse lá fazer a visitação. E aí você organizou um grupo. Aí eu organizei um grupo, no fenômeno desse, fenômenos físicos, já tinham me colocado mais ou menos como é que era a situação. E parecia que o negócio era um pouco assustador, até porque já tinha ido um padre, eles já tinham convocado um padre para fazer exorcismo lá na casa, o padre já tinha ido lá fazer o exorcismo, convidaram um babalaô, que deu um banho de pipoca lá na casa. Ela passou por todas as religiões até chegar a gente. Aí até chegar os ERs, quer dizer, eles chegaram lá e relataram isso tudo. E aí quando eles me relataram essa situação, eu falei, bom, então o negócio é complicado, porque o fenômeno continua acontecendo e tal. E pelo que a casa era contado, né, que rasgou o evangelho. A casa apedrejada, os vidros quebrados. Essa pessoa, esse senhor, era um poceiro, que abre poço. Que abre poço, que fura poço. Então ele usava umas cavadeiras de ferro, de aço, grandes, grossas, e a cavadeira começou a voar dentro de casa e atravessava a porta, rasgava a casa, quebrava a casa. Nós temos fotografia disso aí. Tem slide, que aí desse grupo aqui fazia parte, que nós convidamos para ir lá, né? Pessoas que nós confiávamos. Eu convidei a Eni Lima de Menezes, que era médium, o Lidiênio Barreto de Menezes, que era daqui de Nilópolis, né? E nós fomos lá, na casa, fazer isso aí. Chegamos lá, então nós nos deparamos com as telhas quebradas, pedras dentro de casa, que eles já até botavam assim pro canto da casa. Ele morava na casa? Ele morava na casa, era casa, era residência. E as pedras caindo no telhado, e as cavadeiras, era mais de uma cavadeira voando, atravessada a porta, o livro rasgado, né, que ele mostrou pra gente. E aí, bom, diante da situação, vamos levar para a reunião mediúnica do centro e a gente, vamos tentar ajudar a família apavorada. Dessa altura a esposa dele não quis nos receber, ela se afastou, como ele insistiu que nós entrássemos, a esposa dele se afastou de casa, porque achou, como era espírita, que a coisa ia piorar. E aí nós adentramos na casa e começamos a fazer visitas semanais na casa e fazendo culto do evangelho na casa. Só isso, não fizemos reunião mediúnica. Fizemos culto do evangelho na casa, mas com as nossas percepções ligadas, antenadas e tal. E aí depois, na instituição espírita, nós, na reunião mediúnica, nós tivemos esclarecimento a respeito do fato. O médium que estava sendo utilizado era o filho do casal, o filho mais jovem do casal, e quem estava promovendo aquela desordem toda tinha sido o filho mais velho do casal, que tinha desencarnado, tinha se suicidado, porque eles eram negros. Ele não aguentou o preconceito. Eles eram negros e esse rapaz estava namorando uma moça branca. E a família dele é que não aceitava a moça branca. O preconceito era deles. E esse rapaz acabou se suicidando e ficou revoltado com os pais, e ele promovia aquela desordem dentro de casa. E ele utilizava do irmão mais novo, que tinha esse potencial mediúnico, para fazer aquilo. Então, quer dizer, com esse trabalho
de esclarecimento do espírito que nós fizemos na instituição espírita. O trabalho mediúnico foi feito na instituição espírita. E o trabalho de culto do evangelho no lar, nós acabamos com a baderna lá na casa deles, e a paz voltou a reinar, e isso daí graças ao evangelho de Jesus, graças à doutrina espírita, e nós perdemos o contato. Também graças à equipe, né? Não sim, vamos desmerecer a equipe. Sim, a equipe, que nós reunimos assim, pessoas, até porque para ir tratar de uma situação dessa, delicada, tinham que ser pessoas mais selecionadas, né? Que tivessem equilíbrio até para lidar com uma situação dessa. Agradeço a sua contribuição, a sua doação das suas memórias, né? Aqui pra gente, para que a gente possa disponibilizar isso no site, para que as futuras gerações possam conhecer, né, o histórico do início do nosso movimento. É verdade. Que a nossa memória é viva, né? Para que ela permaneça viva na internet, olha só, espalhada aí, qualquer pessoa pode acessar de qualquer canto do mundo, né? A qualquer hora, para poder conhecer um pouquinho mais sobre o nosso movimento espírita. Obrigada, viu, Aguinaldo? Nós estamos à disposição do que precisarem, do que depender da minha memória, como você falou agora, se depender dela, nós estamos à disposição. E para nós sempre é um prazer trabalhar em prol do movimento espírita. Então, agora, as suas considerações finais aqui para as pessoas que vão assistir isso aí amanhã, depois, né? Mais adiante. Então deixa aqui para eles as suas contribuições, as suas palavras finais aqui. Para que todos perseverem, para que todos trabalhem com amor, com paz, com alegria, e para que o movimento espírita cresça cada vez mais, não para o orgulho nosso, mas para a alegria nossa, né? Os problemas sempre surgiram, surgem e surgirão. E nós temos que trabalhar sempre pelo movimento espírita para que ele progrida cada vez mais e as gerações futuras tenham em todos nós assim o exemplo, pelo trabalho, pela dedicação, pelo amor à doutrina e pelo amor ao movimento espírita de São João. Muita paz para todos, que Jesus abençoe. Para a gente fechar nosso trabalho, eu queria que você deixasse para os jovens que assistem a gente hoje, através da internet, no nosso site, uma mensagem para eles hoje jovens, os jovens de amanhã, né? O que você pode falar para eles, já que você começou muito novo no movimento espírita, já tem tem bagagem pra caramba, tem coisa dessa ainda aí que a gente não deu para extrair tudo. Vamos ter que botar esse papel para colocar lá registrado. Então, deixa uma mensagem para eles, que hoje eles já têm o trabalho todo prontinho. Lógico que novidades, né? Eles sempre trazem novidade, a intenção é sempre renovar mesmo, inovar, né? E eles acham, eu penso que eles já fazem bastante coisa pelo movimento hoje, já propagam, né? Já temos jovens inseridos já conseguimos inserir no quarto seu, né? Um jovem que veio de uma cidade espírita. Então, é você que começou lá no vinho, que nem ele que está começando agora na diretoria do seu. O que você pode falar para esses jovens? Bom, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar trazendo alguns relatos. Espero que de alguma maneira eu possa ter contribuído com o nosso movimento, com a nossa doutrina. Queria deixar aqui registrado profundo agradecimento, meu reconhecimento aos companheiros mais antigos que me toleraram, né, das minhas impetuosidades de jovem, de transformador, de idealista, de sonhador. E realizador também. E nós de alguma forma conseguimos realizar alguma coisa. Mas queria deixar aqui o meu estímulo aos companheiros mais jovens, os jovens que hoje detêm recursos muito mais amplos, mas que continuam com o seu dinamismo, a sua impetuosidade,
muito mais capacitados hoje para realizar o que nós no passado, que eles se sintam estimulados a continuar nesse trabalho, a integrar e a continuar a persistir no trabalho, porque através dessa convivência é que nós vamos crescendo, encarando adversidades, dificuldades, que nós vamos fortalecendo os nossos ideais. E que eles possam chegar na maturidade felizes consigo mesmo, por terem conseguido implementar alguma coisa, e os jovens sempre têm muita coisa para realizar. Como Bezerra de Menezes diz, cada jovem no mundo é um plano da providência. Então, que esse jovem se veja revestido desse compromisso, dessa responsabilidade, e que possa ser realizador, que possa deixar também para o futuro, para os outros companheiros que virão depois deles, também uma mensagem de otimismo, de entusiasmo, de incentivo.